Boa noite, meus amigos do Naufé. Eu estou aqui com o Beto. Boa noite, Beto. Boa noite, pessoal do Naufer. Peguei o Beto de novo, gente. Tava enrolando ele. Falei, Beto, grava o evangelho comigo. Aí dei mancada. Aí gravei com o Ju. Aí falei, Beto, agora vamos. E o Beto, firme e forte, topou. Obrigada, viu, Beto? Nada. Hoje, a gente vai terminar um item que a gente começou semana passada. Então, nós estamos estudando o capítulo 7, que se chama Bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente vai terminar o item 11, que é uma mensagem de Lacordaire, que se chama O Orgulho e a Humildade, né? O Evangelho quase não fala sobre orgulho e humildade, né, Beto? Um tema Pouca coisa. tão... pouca coisa. Algum dos dois. Sempre tá, né? Um é sempre o remédio do outro. Então, nós vamos começar, né, pedindo que os nossos anjos da guarda nos orientem, né? Muito obrigada, Senhor, pela vida, pelos amigos que dividem conosco, né, as tarefas, os evangelhos, pelos amigos que ouvem, né? Que essa mensagem possa nos fortalecer para essa semana, né? Nos indicando o caminho certo, para que a gente não perca essa oportunidade, né? Que é a vida. Então, vamos lá, Betinho? Vamos. Ó, eu vou começar lendo, tá? Tá certo. Ó, então, semana passada a gente leu um pouco falando sobre o que é humildade, falando um pouco sobre o orgulho. E aí o evangelho continua falando assim: Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem. Estão com frio, têm fome. Vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. Vou ler mais um, daí a gente para comentar. E tu que és moça, pobre filha, devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos, para Deus. Às aves do céu ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que, como as mulheres que vês passar, estouvadas e alegres, ser como é? Peraí, ser rica também. Ó, cala-te, filha. Se soubesses quantas lágrimas e dores, sem conta, se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus. Se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem mancha. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se vossa conduta é pura? Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde,
e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente entender o que rolou até aqui. Você começa, Beto? Começo. Esse trecho aqui é bem interessante, porque, assim, sempre essas bem-aventuranças, né? Tem muitas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo que quando ele fala das bem-aventuranças, ele fala, Kardec, né, coloca um ponto assim, que se a gente não acredita na vida futura, fica muito difícil de a gente aceitar essas palavras do Cristo como verdade, né? Então, principalmente para quem é mais humilde, né? Ele coloca aqui essa situação da mãe pobre, né? Que tem que se humilhar para ter o que comer. E realmente, a gente sabe o quanto é difícil, né? Ter esse desapego, né? Do amor próprio, né? E bater na porta da casa de alguém para pedir o alimento, né? Então, é uma situação difícil, né? Para quem não tem né, como se sustentar, né, suprir as necessidades da sua família, a gente sabe o quanto que é difícil. E a pessoa, nesse momento, pensar numa felicidade futura, né, e acreditar num Deus que é justo, bondoso, né, que não é parcial, que ele ama todos os seus filhos igualmente, é muito difícil. Porque a gente olhando, assim, um pai de família, uma mãe de família, ela nunca vai dar menos para um dos seus filhos, né, se ela ama todos, né? Ela vai tentar é, dar o sustento ali para eles, dar educação, saúde, né? Dar tudo que é necessário para a existência daquelas crianças e para a educação de forma igualitária. Como que a gente fala de um Deus, né, que é nosso Pai e que à vista, né, daquele que não acredita nessa questão da espiritualidade, enxerga ele como parcial, porque ele permite que alguns tenham bens, né, tenham a sua sobrevivência ali resguardada, né, com a riqueza, e alguns sofrem tanto. Então, para essas pessoas, né, que são mais humildes, a gente compreende que realmente é mais difícil. Mas que o Espírito que fala, né, que acreditando nessas bem-aventuranças, né, acreditando nessa palavra do Cristo, e principalmente nessa questão da vida futura, a gente tem uma recompensa pelos nossos aparentes sofrimentos aqui durante a vida terrena, né? Porque, por que eu digo aparente? Porque é um aprendizado, né? Então, são coisas que a gente sabe que não vão durar para sempre, né? Sim. Ali, naquele momento, parece um sofrimento eterno, né? Parece um ciclo meio que vicioso, né? Que você não sai daquele sofrimento, não consegue ver um fim, muitas vezes, né? Para quem está nessa situação de pobreza. Depois ele coloca no próximo parágrafo ali a questão das pessoas que muitas vezes a gente até se coloca nessa situação, né? Que às vezes a gente vê as pessoas com umas situações financeiras, né? Principalmente muito boa, e aí a gente coloca, nossa, como eu gostaria de estar, né? Naquela situação, né? De ter milhões, né? De poder usufruir de todos esses gozos mundanos, né? Como ele Sim. coloca ali. A gente vê, principalmente pelos exemplos aí que a gente vê na mídia, né, de famosos, né, que tem tudo, né, consegue viajar para onde quer, carros, até helicóptero agora é moda, né? Então tem jogador que Jatinho. chega no campo de futebol de helicóptero, não vai mais de carro, né? Então, e a gente às vezes tem tão pouco, né? E fica olhando tudo isso e às vezes inveja, né? Sim. Essa mas a gente sabe que isso é tudo ilusório, né? Porque no fundo, né? Quantas dessas pessoas famosas não passam por tantas dificuldades na questão do coração, do sentimento, né? Não sabe se as pessoas que estão próximas delas ali são realmente a amam de verdade, né? Se tem Sim. um sentimento de carinho, como a gente tem verdadeiramente com os nossos amigos, com as pessoas que convivem com a gente, né? Sim. Porque se a gente tem alguns amigos,
a gente tem a certeza de que eles são realmente quase praticamente nossos irmãos, né? Sim. E são sentimentos reais, verdadeiros, né? E às vezes a gente vê até questão de depressão e uma série de outras doenças psíquicas, né, que são comuns, né, nessas pessoas que têm muitos bens, porque no fundo elas sentem um certo vazio ali, porque falta alguma coisa de verdadeiro na vida delas. Então, aquela jargão, né, popular que fala que o dinheiro traz felicidade, não é uma verdade, não é uma verdade, né? A gente sabe que os bens não nos garantem nenhuma felicidade. Isso mesmo, Beto. Naquela parte que ele fala da mãe, né? Da mãe que se humilha para alimentar os filhos, a orientação, né? Ele vê a dor, o espírito vê a dor daquela mãe, e a orientação que ele dá é: espera e ora, né? Confia, por mais difícil que esteja, né? A ajuda virá, né? Os meios, as soluções, né? Então, a gente, graças a Deus, nunca viveu, né? Nunca assim, nessa vida a gente não precisou, né? Nem passar fome, né? E nem não ter como alimentar os filhos. Mas assim, tudo na nossa vida é lição, né? A gente precisa movimentar, né? Usar a nossa força para achar soluções, né? Então, se a gente não tem o problema da fome, a gente pode ter outros, né? Às vezes falta saúde, falta emprego, falta paz, né? Então, assim, a vida na Terra vai ser isso mesmo. Vão faltar coisas e a gente vai ter que se movimentar, né? A gente vai ter que usar a inteligência, usar a nossa razão, usar os recursos para que a gente viva melhor, né? Para que a gente supere as dificuldades. Então, assim, eu fico pensando, Beto, comparando a minha infância, por exemplo, com a infância dos meus filhos, né? É, em casa, a gente tinha 2 pacotes de bolacha por mês. Não tinha mais do que isso, não. Era uma bolacha doce e uma bolacha salgada. A doce era maisena e a salgada era creme cracker. Não tinha bolacha recheada. Danone, não tinha Danone em casa, não. Danone tinha em casa quando alguém que eu trabalhava em algum lugar trazia uns Danone vencido. Era uma festa, né? Porque meu pai e minha mãe, o salário era pouco, né? A gente cresceu em escola pública, a gente não tinha esse negócio de férias, viagem. E aí eu fico olhando meus filhos aqui, sabe? Com um tênisão no pé, né? Tô comendo sucrilhos. Eu fico, ai meu Deus do céu, né? Ainda bem que eles têm, né? Que a gente tem como dar, né? Não que a gente possa dar tudo, né? Porque sempre vai ter, né? O que a gente sempre tem comparações, né, Beto? É, A gente fala, não, sempre tem o rico, tem aquele que tem menos que a gente, tem aquele que tem muito menos que a gente, né? A sabedoria está em ser feliz com o que tem, né? exato. Você comentando essa questão de quando a gente era criança, também aí eu vejo muito essa comparação também, né? Que às vezes a gente fala isso para os meus sobrinhos, né? Que quando a gente tinha doce, assim, chocolate, Danone, era uma vez por mês, que era o dia que minha mãe recebia, né? Que Sim, era o dia do pagamento do salário dela, que ela passava no mercado e comprava. E a gente sabia que era aquele ali e não adiantava pedir, né? era Até só aquele. quando era criança, tinha um senhor, que, provavelmente ele passava ali na sua rua também, aquele um carrinho de doce que ele vendia. Acho que sim. O tiozinho do doce era um senhorzinho que empurrando um carrinho e na rua todo mundo comprava fiado daquele tiozinho para pagar no final do mês, né? Menos a gente, porque a gente não tinha condições nem de fazer comprar fiado. Ai, que dó. Então a gente não comia doce todo dia quando o tiozinho do doce passava, né? Era só no Uhum. final do mês quando minha mãe tinha dinheiro. Então são situações assim que realmente as crianças de hoje em dia são privilegiadas mesmo, porque assim, elas Então, têm muitas
possibilidades. Quer dizer, nem todas, mas É, pelo menos as que convivem com a gente, né, já é. E, conseguiram ter uma... e a gente precisa, né, Beto? Aí, por exemplo, os meninos fazem evangelização infantil lá no Naufé, né? E aí eles chegam falando assim, porque eu tenho PlayStation tal. Aí os meninos lá falaram assim, tipo assim, eles têm o PlayStation 4 e o menino tinha o PlayStation 1. Aí os meus falavam, mas você ainda tem o 1? Aí eu já falava, opa, peraí, parou por aí, né? O 1 é ótimo, né? Nossa, joga, tem os jogos. Aí o Dé olhava para mim e falava, entendi. Sabe assim? Aí a gente vai É, mostrando, né? Que pera, né? A gente não pode ficar, né, se achando. Ele já ia falar que o 1 era péssimo. Eu falei, não, o 1 é ótimo. tem que aprender, né, a A valorizar o lidar, que tem, mas não pode desvalorizar o que o desprezar, outro... né? E aí, Beto, aqui na segunda parte, ele falou assim das pessoas que gostariam, né? Ele cita uma moça que ela passa vontades, ela não tem, né, tudo que ela gostaria, e ela fica se comparando às pessoas que têm tudo. Ela também queria ter uma roupa bonita, ela também queria estar nas festas, né? Todo mundo quer, né? Todo mundo gostaria né, ter carrão, não passar vontade, né? Comer o que quer, quando quer, né? Mas não, a gente tem que administrar as coisas, comprar né? Fazer uma coisa diferente de vez em quando e depois voltar para aquilo, para o A nosso, realidade, né? para a realidade, né? E aí ele fala assim, ó, conserva-te pura aos olhos de Deus, né? Se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele escondendo o rosto sob as asas, né? Ainda tem uma asa aqui que eu achei meio estranho, né, Beto? Porque Às anjo não vezes, tem asa, né? às vezes nessas mensagens eles colocam algumas figuras de linguagem assim É, desfigurada, mas a gente sabe que dentro do espiritismo a gente não acredita nessas, né, essas fantasias. isso. Mas a O gente espírito entendeu. é igual a nós. Isso, mas a gente entendeu que não é para gente, para a gente ter uma conduta que não faça o nosso anjo da guarda ter vergonha da gente, né? É porque Porque, muitas... Desculpa, pode falar. pode falar, Beto. Não, é porque, assim, às vezes a gente, nessa ânsia de querer ter igual, a gente acaba se perdendo e cometendo erros, né? Vamos supor, alguém oferece um dinheiro ali por fora para você ter alguma vantagem, né? E aí você está se corrompendo, né? Acho que é isso que ele está querendo dizer. Então, É a isso pessoa não se mesmo, corromper para ter aquilo que ela gostaria, né? Que seria é a isso mesmo. oportunidade para conseguir conquistar as coisas que ela vê os outros tendo, né? Exatamente. Então, assim, né, se a gente tem, né, o nosso simples, mas ele é honesto, né, ele é digno, a gente não está passando por cima de ninguém para ter as coisas, a gente não tá roubando do outro, né, a gente não está fazendo mal, a gente, né, está conseguindo honestamente, trabalhando, é isso, né? É que nem o Beto falou. Às vezes, gente, a pessoa tem tudo e não é feliz. A gente tem que ser feliz sem as coisas. A felicidade é interna, né? Ela não é externa. Ô, Beto, lê para nós os próximos dois. Ah, ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à Terra para ensinar aos homens as suas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam sua casa, esse recinto de orações? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não renegareis de novo, como outrora, se não o acusareis de blasfemo por vir abater o orgulho dos fariseus modernos, talvez mesmo se não o fareis, seguir de novo o caminho do Gólgota, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo,
abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação de um ídolo que abandonaram. Homens civilizados, fazeis entretanto como eles, o, fazei, homens civilizados, fazeis entretanto como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns terrível e sanguinário, para outros indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Aí Eita, mesmo? Beto, se Jesus voltasse, hein? O que faríamos dele? É o que muita gente comenta, né? Tem algumas religiões que ainda acreditam que o Cristo vai voltar, né? Nós, ao contrário, acreditamos que ele nunca nos abandonou, né? Sim, Desde o do momento da ressurreição, ele está conosco, né? Quer dizer, desde muito antes disso, né? Para nós espíritas, que acredita que ele que foi o grande governador aí que ajudou a criar nosso planeta, né? sim, E está conosco ainda até hoje. Ele não está presente fisicamente, mas é o espírito que governa o nosso planeta, né? Então, para nós, não faz sentido essa vinda, esse retorno, né, físico essa dele, né? volta. Mas se ele voltasse, com certeza, né, a gente ia discriminar, né? Por tão pouco a gente já anda matando e, né, fazendo coisas piores, né, do que a gente fez com Cristo, com o nosso semelhante aqui. Imagina se Sim, alguém revolucionário novamente chegar aqui e combater o nosso orgulho, como ele está falando ali na mensagem do Evangelho, né? Então, a sim, partir dessa mensagem do Espírito, né, que é ela acordar, né? isso. Então, ele diz ali, né, que a gente provavelmente faria o mesmo, né, com Cristo, e faria ele trilhar novamente o caminho do Gólgota, né, que é o, ser crucificado novamente, né? Seria crucificado novamente. Ai, que triste, Beto, né? Ele veio, ensinou tudo que ensinou. A gente fala sobre ele num monte de religião, né? O Brasil, principalmente, que é um país, né, em que, na sua maioria, nós somos seguidores de Jesus, né? Nos dizemos cristãos, mas o real ensinamento dele ainda está muito só nas nossas palavras, né? A gente repete, tem que amar o próximo, tem que perdoar. Mas aí, quando aparece um irmão como Lázaro lá, né, que matou uma família, a gente se comporta como todo mundo, né? Entrando nessa onda de mata, de morre, né? Nessa onda igual todo mundo. É, a gente esquece do momento que o Cristo está lá desenhando na areia e foi ignorando, né, a todos aqueles que gostariam de apedrejar a mulher adúltera ali, né? E Exatamente. fala e faz aquela máxima, né, que é aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. E nós continuamos atirando a primeira, a segunda, a terceira, né? A gente continua Sim. atacando pedra, não tem jeito. E o grande problema continua sendo o orgulho, né, Beto? Porque a gente ainda se acha melhor do que o outro, né? É porque falar em erro, né? O erro, ele é erro de qualquer forma, né? Independente de se você matou. Então todos nós cometemos erros, né? Então, todos Sim, nós merecemos, de certa forma, alguma punição, né? Pelos nossos erros. Mas a morte não é a solução para punir o erro, não é nem para punir, né? Seria mais para fugir a palavra, né? extirpar, né? Extirpar Para ou tirar, né? reparar, né? Esse erro, né? Porque assim, né? A gente pensa, né? Ah, o ladrão tem que morrer, né? Meu, não. O ladrão, na verdade, ele deveria ser, como fala, readaptado, né?
Ele deveria ser, tem uma palavra, re alguma coisa, eu vou lembrar. Mas a questão, aí aparecem vários problemas, né? Porque hoje em dia presídio não recupera ninguém, né? A gente Habilitado, né? reabilitado, exatamente, Beto. Então, assim, a gente está vivendo um momento de muitas transformações, né? A gente está caminhando para uma sociedade mais justa, mas ainda assim também tem muito preconceito gritando, né? Tem muitos atos de violência, né? Contra a mulher, contra o negro, contra o homossexual. A gente está numa fase que parece uma panela fervendo, não parece, É, Beto? parece que uma panela de pressão está tá Tá estourando ali, né? chiando, né? E a gente precisa mesmo é que as coisas, né, se acalmem, né, se apaziguem. Eu tava vendo esses dias um menininho falando contra o tal do Siqueira, que é apresentador aí de um programa, e o cara ataca, né, os homossexuais. Eu não assisto, então eu não sei direito. Mas o menino, ele falava assim, a gente quer acabar com preconceito, a gente quer respeito, né? A gente precisa ensinar o que é amor. E é isso que a gente precisa, né? E a gente está falando tanto do contrário disso, né? Nas notícias, nas questões de corrupção, com vacina, com tanta coisa, tá tão triste, né? Parece que é um poço sem fundo, né? Que a gente pensa que vai parar, que vai acabar, a gente vê mais notícias de que tudo continua o mesmo, né? Então, dá para confiar muito, né, nessa mudança. A gente espera, mas a gente não parece que não tem muita credibilidade, né? Não dá para dar credibilidade que vai ter essa mudança. É. A Mas, gente, mas a gente, mas a a gente gente tem essa precisa, esperança, né? sim, esperança, e mais do que isso, né, Beto? A gente precisa, sabe aquele lance? O bom precisa fazer o bem, né? É, As pessoas boas precisam se posicionar, defender quem tá sendo atacado. Senão, gente, né? Vai continuar a ladeira abaixo, né? que tem coisas que a gente não consegue. Para a gente fica tão difícil de imaginar, né? Porque a gente. Né, por que a gente tem a gente sabe que existe o racismo, que existe uma série de coisas, mas na cabeça da gente a gente entende que não precisava ninguém defender nada, né? É, Porque todo mundo é ser humano. E sim, pronto, né? Não precisa ter divisão de raça, de um sim, monte de coisa que a gente tem que estabelecer hoje para que as pessoas sejam respeitadas, né? Mas exatamente. o, o correto era que a gente não precisasse de nada disso, né? Mas Um dia a quem gente sabe chega lá. a gente chega lá, né? A gente chega lá. Ele fala aqui, Beto, que o Cristo nos deixou a sua doutrina, mas que a gente deu um jeito, né? Jesus, ele falou, ó, é o caminho do amor, é o caminho, né, da solidariedade, do perdão, da caridade. Mas a gente não entendeu direito e a gente, né, foi fazendo uns bem bolado, né? E a gente conseguiu fazer do nosso jeito, né? A gente deturpa um pouco, né? O conhecimento, deturpa a orientação e vai tocando, né? A gente deveria ser um pouco mais centrado, né? Se é para amar todo mundo, é para amar todo mundo, né? Se é para perdoar, é para perdoar. Mas a gente realmente tem muita dificuldade. Acho que é natural do nosso nível espiritual, né? É o que ele coloca ali, né? Que é assim, o Cristo deixou os ensinamentos, deixou todo o caminho, né? Direcionado, ó, não tem erro, é só seguir aqui e vai embora, né? Sim, Vai chegar até Deus, né? Vai conseguir estabelecer o reino de Deus, né? O reino dos céus aqui na Terra. Mas não, a gente pegou ele, como ele coloca ali.
a gente pegou de novo todos os nossos ouros, todos os nossos bens, queimou e fez um novo bezerro de ouro para adorar um outro Deus que era diferente daquele Deus que o Cristo nos trouxe, né? Sim. Então a gente, e aí a cada um mudou do jeito que gostaria. Ah, não, se me ofender, vai para o fogo do inferno, É, independente de se for meu irmão, né? E sim, aí a gente foi adaptando, né? sim, De acordo com as nossas verdades, cada um foi criando um Deus diferente daquilo que o Cristo deixou aí para nós. Né? exatamente. Ai, gente, mas a gente chega lá. Beto, vou ler o último parágrafo. Último já? Já Olha, tá vendo? Você falou que era grande, tá acabando. mas tá indo, ó, vamos lá. Ele continua falando assim: Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família. Que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostos pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. Então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos, e não obstante tão pobre de sentimentos, nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai. Então, nós todos, que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor, por sua inesgotável bondade, e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Quer Ele, começar, Beto? ele finaliza, né, falando para que a gente tenha essa perseverança, né, que a gente precisa confiar ali nessa mensagem, né, de realmente de que até o capítulo, né, do Evangelho, ele é aquele bem-aventurados, que eu perdi, que é bem-aventurados pobres de espírito, né? Então, a gente pôr esse pobre de espírito aí, que tem uma outra conotação, que não é a que a gente costuma dar normalmente, né? Às vezes as pessoas falam assim, a pessoa que é ruim, ela é tida como pobre de espírito. E no Evangelho é totalmente ao contrário, né? A pessoa que Sim. tem a sua fé, que, né, que A é bondosa, humildade, né? caridosa, humilde, essa sim que é a pessoa pobre de espírito. Esse pobre aí devia ser rica, né, Beto? Devia ter invertido aqui, né? É que a gente inverteu os valores do Cristo. Por isso que a gente acha que o rico Sim, sempre é bom, né? é. Mas na A gente realidade, só, não. a gente não quer ser pobre de nada, a gente só quer ser Nem de rico, espírito. nem de espírito. Então, aqui no final da mensagem, ele coloca isso, né? Que a gente confiando, né, nessas promessas de Deus, né, tudo isso vai se concretizar ali, né? A gente saber aguardar, vai ter essa recompensa ali no Sim, final, né? Que é aquilo que eu falei no começo, né? Que é aquela questão de a gente compreender que isso aqui é passageiro, né? sim.
que é uma das grandes dificuldades nossas. Por isso que a gente se perde muitas vezes nesse caminho nosso, nas nossas encarnações, por conta disso, porque a gente acaba valorizando um pouco que é aquilo que é mais palpável para a gente nesse momento, que é a vida material, e acaba deixando totalmente de lado a nossa é, espiritualidade, né? Então, eu vou correr atrás do que é material e esqueço do espiritual, né? Sim. Sendo que deveria ser o contrário, né? A gente deveria se dedicar mais a compreender essa questão espiritual da nossa existência, para que a gente sofresse menos, né? Porque a gente sabe que todas essas adversidades que a gente passa, elas são realmente passageiras, né? Não é uma coisa eterna, não vai durar para sempre, né? E aí a gente se apega achando que aqui é só essa vida e pronto, e acabou, e acaba sofrendo mais por conta É. disso. Aí a gente quer aproveitar tudo agora, né? Então a gente quer usufruir de tudo que é bom, ou a gente quer se livrar de tudo que é ruim, né? Mas não é assim, né? Quando o Beto diz que tudo é passageiro, é verdade, né? A gente nasceu ontem, né, Beto? Mas a gente já está com mais de 40, né? É. Então, assim, e é muito rápido, né? E tem gente que está com mais de 60, com mais de 90, né? A gente dá muito valor, né, para as nossas questões daqui, né? Então, se a gente tem um problema, o problema vira um problemão, né? Se a gente tem alguma coisa que nos agrada, a gente se apega. Não, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? O problema não é um problemão. Tudo que você tem, tudo que é seu, tudo que você gosta, não se apega, que também pode ser que seja tirado, né? A gente não vai Nós, levar nada, né? nada, Beto, nada, né? Nós somos espíritos, gente. E o espírito não leva carro, não leva casa, não leva filho, não leva marido, não leva nada, né? Quando Deus desliga lá a chavinha e fala, vem, você só vai. Não tem o que fazer, né? Então a gente precisa viver aqui sem esse apego, né? Sem o apego às pessoas. É claro que a gente deve amar, deve cuidar, né? Deve trabalhar para ter as coisas, mas conscientes de que essas coisas não são as coisas importantes para o espírito, né? Importante para o espírito é a humildade, é a caridade que você pratica, é o conhecimento que você adquire, né? Então, é nisso. E às vezes a gente foca só em pagar boleto, em reformar casa, em trocar de carro, né, Beto? A gente foca na roupa, no sapato, né? Então a gente precisa se conscientizar, como diz nosso amigo William, que nós somos espíritos numa experiência na matéria, né? Então, cuidemos dos nossos espíritos, né? Cuidemos de nós. E ele É, fala que pode falar, Beto. não, não, termina, Lu. Eu Não, tô te já terminei, cortando. já terminei. Não, é porque a gente confunde essa questão do bem-estar, né, com possuir, né? Então, assim, É, não é nenhum crime buscar o bem-estar, né? Porque se a sim, gente não buscasse o nosso bem-estar, a gente estaria lá na época das cavernas ainda, né? sim, A gente não teria evoluído. Então, o bem-estar ele é necessário, é uma lei do progresso para nós, né, seres humanos, né, nessa fase de evolução que nós estamos. Então, a gente vai buscar o nosso bem-estar de alguma forma, sim, sim, né? Mas respeitando tudo aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Não passando por cima de ninguém, não sim, cedendo à corrupção e uma série de outras coisas que vão prejudicar o nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, sim, aí, sabendo buscar o nosso bem-estar e olhando para o nosso próximo que não está conseguindo, né, caminhar para esse mesmo caminho de ter um bem-estar, né, sabendo auxiliar aqueles que estão à nossa volta, é um caminho menos dolorido, né? exatamente. E de menos apego, né? Exato. Ó, agora aqui, então o evangelho ele falou assim, gente, que a voz dos espíritos precisa tocar o nosso coração. Então, assim, a gente precisa olhar para nós e falarmos como que eu ando, né? Como eu tenho agido?
Eu tenho tido comportamentos egoístas, eu tenho sido orgulhosa, eu tenho sido preguiçoso. Então, assim, a gente precisa olhar para nós e falar: será que eu estou? As minhas atitudes, o que eu penso, o que eu faço, está de acordo com o que o Evangelho diz? Ou a gente fica cultivando raiva, cultivando mágoa, né? O caminho não é esse. O caminho é o caminho do perdão, é o caminho da caridade, né? Então, ok, eu estou tendo para mim, mas e o meu irmão? Ele está tendo? Ele está precisando de alguma coisa? Né? Nesses tempos de tanta crise, tanta gente está precisando de tanta coisa, será que a gente está ajudando, né? Às vezes, gente, a gente não tem como ajudar uma pessoa, mas a gente pode ser ponte, né, entre quem pode ajudar e quem precisa receber. Então, assim, estar atento, né, às necessidades das pessoas, né, ter aquela palavra amiga para falar, estar disposto, né, a ouvir. E aí ele fala, né, sede generosos e caridosos, sem ostentação. O caminho é a caridade, né? A caridade, né, de estender 1 quilo de alimento, a caridade de ouvir uma pessoa, de dar atenção, a caridade de não julgar a atitude do outro, né? Que a gente é mestre em julgar, né? A gente nasceu tudo formado, tudo juiz. E a gente precisa parar, né? Para de julgar, vamos ajudar, né? Vamos entender. Ah, a pessoa faz assim porque é o jeito que ela sabe fazer, mas está precisando de alguma ajuda? Você é bom de julgar, Beto? Não, só de condenar, acho mais Ah, fácil. ó, que terrível! Beto, olha o evangelho direito, Beto. Então, ó, a gente precisa lutar contra o orgulho, tá? Não somos melhores do que ninguém. Não somos. Pode até, às vezes, a gente se acha, mas a gente não é, né? Estamos tudo aí, remando no mesmo barco, né, Beto? É por isso que a gente precisa, às vezes, de uns amigos assim, né, que nem a Lu, para dar uns puxão de orelha na gente de vez em quando. Fala assim, ó, Beto, não é bem por aí o caminho, né? Porque Falo senão a gente menos, Beto, menos. acha que tá certo e vai embora, né? A gente, né, vai se inflando, né? Parece um É, balão. Mas não, gente, ó, na real, os cara bom mesmo, eles nem falam o que estão fazendo, né? Nem fica fazendo propaganda de si mesmo, né? Os cara bom mesmo, eles estão por aí pelo mundo fazendo bondade e nem e a tem, gente nem sabe, e né? a gente nem sabe, né, Beto? Exatamente. Que mais, gente? Que mais, Beto, para a gente encerrar? Eu acho que esse é o caminho mesmo. A gente, conforme ele falou ali desde o primeiro parágrafo, né? A gente tem que saber ter essa humildade, se a gente está passando por uma dificuldade, né? A gente saber ter essa humildade de pedir ajuda, né? Se for ajuda material ali, se a gente tiver que pedir o alimento na porta do nosso irmão, que a gente vá, né? Porque é muito mais abençoado, né? Aquele que está pedindo, né? Do que aquele que está tirando do seu próximo, né? Às vezes, ó, tirando, não no sentido de roubar, mas tirando a oportunidade da pessoa conquistar as coisas, né? Roubando seus sonhos, roubando as oportunidades. Né? Então, tem várias formas de você poder ajudar. E tem várias formas de você buscar as suas, sustento das suas necessidades. Né? Então, às vezes, vai ter momentos que a gente vai precisar pedir ajuda e vai ter Sim, momentos que a gente vai poder ajudar o próximo também, né? E que aquele que pede, como ele coloca ali, ele vai ser abençoado de alguma forma, né? Que ela saiba esperar, né? Acreditar nessas palavras do Cristo, né? Essas bem-aventuranças aí, porque é uma fase que a pessoa está passando, mas não é uma dor que vai ser para sempre, né? A não ser como a Lu colocou ali, né? Que a gente tem que pensar também se a gente não está sendo meio preguiçoso às vezes, né? sim, Então, assim, não dá para ficar esperando tudo cair do céu também. A gente tem que trabalhar, tem que tentar buscar, né? A gente sabe que tem momentos que não vai conseguir, né? Provavelmente esse momento que a gente está passando, que é bem delicado mesmo, a questão da pandemia e tudo, uma série de outras coisas que a gente tem vivenciado, principalmente aqui no nosso país, né? Que acaba dificultando muito mais essa questão de
de alimentação, educação, saúde e tudo mais para pessoas mais humildes, né, mais pobres. Então, a gente tem necessidade realmente de buscar esse sustento e também aqueles que podem, né, têm a obrigação de auxiliar o seu próximo. Exatamente. É isso aí, gente. Então, nossa lição com relação ao orgulho e à humildade, né? Na real, é saber exatamente, né, quem somos, né? Quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades, né? E nos movimentarmos para o nosso bem e para o bem do outro, né? Porque essa vida é isso, gente, é um dando a mão para o outro, para a gente chegar junto, né, nos nossos destinos, né, como uma grande família, que nem ele fala aqui, né, que um dia, né, como uma grande família, nós chegaremos a esse paraíso na Terra, né, e essa chegada aí, esse caminhar, ele vai ser mais devagar ou mais rápido, dependendo da gente, né? Quem faz essa transformação da Terra nesse mundo de regeneração que a gente tanto sonha somos nós, né? Então, que a gente não perca a oportunidade de fazer diferença no mundo, né? O mundo está cheio aí de gente que critica, de gente que julga, né? Sejamos nós a pessoa que estende a mão, a pessoa que perdoa, a pessoa que cede lugar no trem, a pessoa que sorri, né, ao invés de olhar de cara feia, né? É disso que o mundo está precisando, né, Beto? Realmente. A gente se colocar no lugar do outro, né? Sim, Acho que é isso que falta muito em nós, né? A gente, como você colocou aí, dar o lugar para a pessoa no ônibus, né? Hoje a gente ainda precisa de uma plaquinha lá dizendo que tem uma lei, né? Para que a gente tenha essa consciência, né? A gente esperava que não precisasse disso, né? Que, como o Evangelho mesmo também fala em algumas mensagens, que é um dever nosso amparar o mais fraco, né? sim. E aí a nossa consciência tem que dizer, né? Quem está mais necessitado naquele momento, né? Do que nós mesmos. Exatamente. Mas é isso aí, gente. Fica aí a lição para essa nossa semana que se inicia, né? Beto, muito obrigada pela companhia. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre bom fazer um evangelho, né? A gente precisa muito Sim, relembrar esses ensinamentos do Cristo. Faz bem para o nosso coração também. Muito sim. bom. Eu tomei vacina, o Beto tomou vacina. Falta a segunda dose, né, Beto? Falta a segunda dose. Logo, logo nós podemos já se ver, se abraçar, né? Sim. Logo, logo a gente Se reunir, retorna, aglomerar. abre o centro, toma passe. Aí o Beto vai lá no Naufé fazer palestra, tá, Beto? Tá bom. Por enquanto, eu vou pedir para você fazer a prece hoje para mim, tá bom? Tá certo. Então, nós vamos, nesse momento, buscando o nosso Mestre Jesus, né? E aí, cada um, particularmente, vai buscar lá no Evangelho aquela passagem do Evangelho que mais fala ao seu coração, que mais dá serenidade aos seus pensamentos. Busca esse Mestre querido, e ele está aqui, bem na nossa frente, com aquele olhar carinhoso, brando, estendendo suas mãos sobre nós. E a gente sente toda essa paz, todo esse amor que esse irmão nos envolve. E essa paz, ela vai se estendendo dos nossos lares, para o nosso bairro, para essa nossa cidade, nosso estado, esse nosso país querido, que é o nosso Brasil, e envolvendo todo esse globo terrestre, que é a nossa casa amada, que é o nosso planeta Terra, e sentindo que esse amor do nosso Mestre Jesus, envolvendo a todos nós e aqueles que são mais necessitados, e esse reino que ele tanto prometeu para nós, que é o reino do nosso Pai, se faça em nossos corações, para que ele seja realmente essa morada em nosso planeta.
E assim nós agradecemos e confiantes que em breve todos estaremos reunidos realmente, fisicamente, juntos, e podendo nos abraçar e festejar, né, esse retorno, né, das nossas atividades junto com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Beto. Nada. Gente, boa semana, fiquem com Deus. Mais um pouco de paciência, mas já está acabando. Obrigada, Beto. Nada, tchau. Bye-bye. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.